Boa noite, tudo bem? Estamos aí para aprendermos juntos, mais uma vez com o André Luiz, né? Conforme proposto. Agora vamos ver o velório. Hoje talvez não dê para falar totalmente a narrativa do velório, porque tem umas historietas lá interessantes, né? Que acontecem no velório dele. Mas vamos ver como é que o André Luiz narra isso para nós. Bom, boa noite então. Capítulo 14, já vamos iniciar, até um faço do tempo, né? Esse 14º capítulo, prestando assistência, o André Luiz ele estava bastante interessado e queria aproveitar o tema desencarnação para poder refletir um pouco mais como era a posição de um recém-desencarnado antes do sepultamento. O André Luiz ficou curioso, ele queria exatamente aproveitar aquele caso. Como é que o espírito fica ligado ao corpo antes de sepultar. E expondo a sua curiosidade, querer conhecer, o seu chefe, que era o Jerônimo, né? Ele acabou autorizando, permitiu ele visitar a residência de Dimas. Eles estavam nesse instante lá na casa transitória de Fabiano. Então o Jerônimo permitiu ao André Luiz, por volição, ir até a casa de Dimas, onde estava acontecendo o velório, como se diz aí quando se conhece, as pessoas estão velando aí um defunto, né? E lá ele podia permanecer o tempo que fosse necessário para aprender exatamente o que ele queria aprender, esses momentos depois da desencarnação, ainda num corpo, mas não enterrado ainda. E essa permissão de Jerônimo deu uma certa alegria para o André Luiz, né? Deu uma sensação assim de que, ou seja, ele sentiu muito prestigiado nesse momento, né? Porque ele se sentiu prestigiado quando o Jerônimo permitiu que ele fosse sozinho visitar Dimas. Ele estava nesse momento lá na casa transitória. Pode ir, vai lá o tempo que for necessário para você aprender exatamente o processo da desencarnação. E o André Luiz, como eu disse, ele achou aquele ato de autorização para ele sozinho ter liberdade de aprendizado. Não, eu sei, Margarete. Nós estamos aqui para, foi uma proposta sua mesmo, né? Para aprendermos, né? E eu estou dizendo exatamente isso, que pela curiosidade do André Luiz de querer saber exatamente como acontece um fenômeno, especificamente com o Dimas, que ele ainda está preso a um cadáver, ele está lá no velório, mas preso àquele corpo morto, o Dimas morto, né? E o André Luiz queria saber como é que era aquilo, e como o Jerônimo autorizou ele ir sozinho até a casa do Dimas, para ver como é que acontecia, o que estava acontecendo, o que ele aprendeu, né? Esse consentimento, né, para o André Luiz era importante, muito importante, pois constituía para ele, na visão dele, uma liberdade instrutiva, porque ele estava agora com liberdade, só ficava em expedição sendo comandado. Nesse momento, André Luiz pediu permissão para poder aprender, mas sozinho. Ele ir sozinho lá. Olha que a casa transitória fica na ionosfera, então ele teve que, por volição, vir até a Terra e até a casa de Dimas para acompanhar aqueles últimos momentos, né, do velório. E ele diz, pois constituía a liberdade instrutiva que a responsabilidade de sua consciência e a confiança dos seus superiores hierárquicos. Então houve uma confiança nesse momento dele poder ir até a casa de Dimas para acompanhar o velório. Deixando a casa transitória em plena noite, logo já estava na residência de Dimas. Então diz que foi muito rápido, em plena noite, sair lá da ionosfera e vir até o Sol, vir até aqui realmente o planeta Terra. No planeta Terra, vir até a crosta terrestre. A casa estava cheia de amigos, muita gente, simpatizantes, encarnados, desencarnados,
todo em silêncio, não se pronunciavam em qualquer serviço de defesa também, pois havia trânsito livre dos grupos de variadas procedências nesse sepultamento, nesse velório. Lá ele descreve esse lugar, é a casa de Dimas, né? Lá um lugar bem no cantinho lá, ele percebeu, ainda ligado ao corpo, o Dimas, ligado a um cordão que ele chama de fluido prateado, mas o Dimas, distante do corpo dele, do cadáver dele, estava no colo da sua mãe, né? E mais dois espíritos tomando conta da mãe de André Luiz, da mãe de Dimas e do próprio Dimas, né? Sua mãe reconheceu o André Luiz, o apresentou aos companheiros presentes, e um deles tinha o nome de Fabriciano, daqueles dois que estavam acompanhando, dando um apoio moral para a mãe de Dimas e o próprio Dimas deitado nesse instante no colo da mãe, mas com esse elo prateado ligado ainda ao cadáver. Esse Fabrício acolheu prestativamente o André Luiz, né? E ficou interessado em relação de como aconteceu a desencarnação, como está acontecendo o processo desencarnatório do Dimas. André relatou-lhes os trabalhos com os pormenores, como aconteceu o processo desencarnatório. Para quem esteve aqui da última vez, vamos ver que o próprio André Luiz magnetizou a região do plexo solar, onde foi concentrada uma substância leitosa. Essa substância leitosa ela está ligada ao perispírito. Na região do epigastro até a garganta também, o André Luiz aplicou energias magnéticas para que fosse extraído, molécula a molécula, essa substância, que é o perispírito, que faz ligação direta com o corpo. E na região da cabeça, né, aquela luz brilhante, que é a essência do Dimas, que absorveu todas essas substâncias leitosas e foi transformada exatamente dessa luz, dessa brilhante luz que sai do cérebro de Dimas, se transforma no perispírito dele, na cópia quase perfeita do corpo. Aí o André relatou esses detalhes. Em seguida, esse amigo Fabrício, daqueles dois que estavam acompanhando a mãe de Dimas e o próprio Dimas, passou a se explicar para ele, dar algumas explicações para André Luiz. Olha, André, sempre tive por Dimas uma sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Então ele é um dos espíritos companheiros desencarnados que trabalhou a mediunidade de Dimas. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos 6 anos. Ele era passista, ele aplicava passe também. Então veja que ele tinha uma comissão de espíritos, né, trabalhando com ele, atendendo aos necessitados, daí a importância do trabalho sério que o Dimas estava fazendo em nome do próprio espiritismo também. Foi sempre assíduo nas obrigações, ele sempre foi um bom companheiro, um leal irmão. Surpreso com as referências, André indagou para o Fabriciano. Há então comissões de colaboradores ou colaboração permanente para os médios em geral? Ou seja, o Dimas era um médio e tinha essa equipe de espíritos que o socorriam, que o apoiavam, que utilizavam a mediunidade dele para ajudar os demais, etc. Isso é muito importante nós também gravarmos, que nós temos vários espíritos que utilizam das nossas capacidades para praticar o bem. Então, e o André Luiz perguntou, qualquer médium tem essa equipe, né, uma comissão de colaboradores espirituais? O Fabriciano explicou para o André Luiz o seguinte: eu não me reporto à generalidade, porque a mediunidade é um título de serviço como qualquer outro serviço. E há pessoas que brigam muito, lutam muito para serem dirigentes de grupos mediúnicos, mas menosprezam obrigações que lhes correspondem. Ou então aquelas pessoas que querem ser médium, querem trabalhar com a mediunidade, mas só por ter título de médium ou de líder. Então esses tais, diz o Fabriciano para André Luiz, gostariam do intercâmbio com o nosso plano, mas eles não meditam, eles não refletem das finalidades, das responsabilidades da mediunidade. E por causa disso, não se estabelecem conjuntos de auxílio para os médios em geral, ou seja, o auxílio é para alguns. Comissão de espíritos bons que acompanham os médios não é para qualquer médium, é para os médios que apresentam valores. Apenas para os médios que estejam dispostos ao trabalho ativo, não é qualquer médium que tenha uma comissão
de espíritos bondosos que utilizam a sua mediunidade para a prática do bem. Isso que está sendo explicado para o André Luiz. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Então ele vai falar de líderes, até querem trabalhar com mediunidade, mas ficam só preocupados com os fenômenos. Desejariam o caminho do bem aplanado, quer dizer, que é tudo nas mãos, entregue sem esforço, sem trabalho. Exigem a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos, que é só ter contato com os espíritos superiores. Esquecem que 99% dos espíritos são sofredores, mas só querem estar com os espíritos superiores. Então esses tais experimentam a luta construtiva através de pesquisas superficiais e a primeira dificuldade abandonam o compromisso assumido. Então são as pessoas, e muitos deles que nós até alguns conhecemos, ficam só preocupados com as pesquisas, né, na observação. Eles querem realmente ficar mais presos ao fenômeno do que o resultado do que o fenômeno representa para a nossa transformação moral. E ele continua: para a obtenção da fortificação moral, é importantíssimo, é imprescindível as provas difíceis e angustiosas. Isso já foi falado no capítulo anterior. Claro que as dificuldades não é uma coisa agradável, mas é importantíssimo para nós essas provas difíceis e angustiosas para fortalecer-nos moralmente. Porque se vivermos de facilidade na Terra, o que vai acontecer? Nós vamos nos acomodar-nos e vamos alimentar a nossa sombra, o nosso ego, o nosso mundo egóico. E nós não vamos trabalhar a potencialização da luz que somos, da essência que somos. Entretanto, em face das exigências naturais da disciplina do aprendizado, quando você pede para essas pessoas realmente entrarem em disciplina mental, comportamental e etc., eles se melindram, eles acham que estão acima do bem e do mal. Muitos desses pesquisadores, inclusive, eles não suportam a aproximação de espíritos infelizes ou chamados inferiores, encarnados ou desencarnados, e entrando em inércia na menor arranhadura da dor. Ou seja, são pessoas, e tem muitos espíritas, ou supostamente espíritas, que são exatamente assim, não querem ter contato, ou saber se existe espírito em sofrimento, ou encarnados também em sofrimento, são cheios de não me toque. Eles não querem ser incomodados. Então esses não podem ter uma equipe, né, uma comissão de espíritos protetores ajudando esses cidadãos. Não tem como, porque eles mesmos bloqueiam essa ajuda. Para tais pesquisadores, seria muito difícil a formação de equipes eficientes de nosso plano espiritual. Até porque não se sabe quando estão dispostos a servir. Eles querem ser servidos. Se recebem as faculdades intuitivas, por exemplo, às vezes é um médium que tem uma capacidade intuitiva no campo da mediunidade, mas eles não querem a intuição, eles querem a psicofonia. E se eles tiverem a psicofonia, eles vão querer também terem a evidência. Ou se tem a evidência, querem a ectoplasmia, querem ser médium de efeitos físicos, e assim vai, né, para os fenômenos de materialização. Nunca satisfeito com a mediunidade que tem. Então André escutou essas observações do Fabriciano, são observações bem sensatas, diga-se de passagem, registrando-lhe a nobreza da alma, passou a considerações íntimas em torno da tarefa que os levara até ali. Porque se formar então uma expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência, então André Luiz diz: mas vocês são tão competentes, com uma capacidade tão avançada, que você está me dando uma aula muito profunda, então para que nós fizemos parte de uma expedição comandada por Jerônimo, né? Se o próprio Dimas já dispunha desses amigos de tanta competência moral como vocês, para que nós? Né? Essa foi a dúvida de André Luiz. Aí o Fabriciano disse para ele o seguinte, antes que André fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante a nossa amizade ao médium André, não nos foi possível acompanhar-lhes o transe da desencarnação. Temos delegação de trabalhos, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhes, ao Dimas, né, repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhes caso viesse diretamente para a nossa companhia. Ou seja, eles não tinham esse poder de determinar a desencarnação de Dimas e até mesmo acompanhar o processo desencarnatório,
quem promove esse processo são espíritos superiores a eles, embora eles sejam muito moralizados, é o que o André Luiz percebeu. Seduzido pelas considerações, o André Luiz interrogou sobre se já sabia, mais ou menos, visando poder penetrar particularidades mais significantes, ou seja, nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Será que todas as pessoas dignas contam? Ou só um ou outro que contam com esses grupos socorristas, como é o nosso caso? O Espírito responde para ela: nem todas, confirmou o Fabriciano. Todos os fenômenos de desencarnação contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistências indiscriminadas. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, nem todas as pessoas têm um processo de desencarnação igual ao do Dimas, ou igual dos outros personagens que nós vamos contar aqui no livro. Para que tenha essa assistência muito direta e bem especial, a pessoa tem que apresentar valores, e muitos valores. Esses 5 personagens têm muitos valores morais. Por isso que tem esse acompanhamento, né, de especializados no campo da desencarnação. Todavia, André ainda retrucou lá, curioso, né? Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos mais ou menos entrosados em comissões de serviços espirituais de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? E ainda disse mais: vamos imaginar o seguinte, Dimas. Se Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista, seria o Dimas deixado à mercê das circunstâncias? Muito interessante essa pergunta, considerando que houve uma comissão que promoveu a desencarnação de Dimas, inclusive, até mantendo esse laço prateado ao defunto ainda até a consumação total do fluido vital, para que eles retirem. Então deixou o Dimas ainda algum tempo no corpo, no cadáver, embora o velório ele ainda estava ligado ao corpo com um tênue laço que ele chama de fio prateado. Fabriciano explicou o seguinte: isso poderia acontecer. Aliás, nós temos até precedentes, por exemplo. Aí ele vai contar um caso de uma mulher. De uma maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. São as pessoas que querem morrer, as pessoas que realmente estão cansadas de viver. Não há uma programação espiritual para que haja uma equipe socorrista no processo da desencarnação. É isso que o Fabriciano está explicando para ele. Muitas vezes, no fundo, são criaturas até bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes, embora bondosas, e que não esperam o tempo, querem morrer por qualquer desgosto. Na semana passada, diz ele aqui, por exemplo, nós observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Então era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que fazia um trabalho ao próximo, tinha os seus valores morais, mas ela, porque teve uma insatisfação, uma rusga com o marido, desejou exatamente morrer, né? Queria estar com uma vontade muito grande de desaparecer. E o Fabriciano explica para o André Luiz: essas todas leviandades, na realidade, do próprio marido, bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade, ou seja, ela acabou fazendo com que um outro, que foi o marido dela, tivesse um poder absoluto até na bondade dela, que era uma bondade meio superficial, porque se ela se deixou levar por uma rusga com o marido, com o desejo de morrer, ela não soube quebrar exatamente a concha do próprio personalismo, embora a presença da bondade. Talvez ela fizesse muita coisa, mas um personalismo meio inferior, né? Ela, em vez de pensar na vida superior, na vida maior, ela pensou muito nela, nesse momento em que brigou com o marido. Pela cólera, pela intemperança mental, ela criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto,
mas ela queria morrer, depois que teve essa briga com o marido. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, o que ela fazia? Repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhes eram agradáveis dentre as advertências salutares que lhes endereçavam. Então ela não aceitava as advertências fraternas, aceitava só as palavras de consolação, entrou no coitadismo, coitado de mim, o vitimismo, né? E não deu muita atenção daquilo que a espiritualidade tentou ajudar. E tanto pediu a morte, tanto ela quis morrer, insistindo tanto por ela, que entre a mágoa e a irritação persistente, veio a desencarnar em manifestação de icterícia, uma icterícia complicada, porque ela contraiu uma simples gripe. Pela gripe desenvolveu uma icterícia, e a icterícia nós sabemos que realmente ela mexe com a estrutura sanguínea, dos glóbulos vermelhos, né? E enfim, ela vai desenvolver uma doença hepática e com certeza ela vai ter problemas na vesícula biliar, nos pâncreas e acabou acelerando a desencarnação dela por causa da irritação, porque ela subconscientemente ela estava querendo morrer e uma simples gripe levou ela a uma icterícia. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente benemerente. Ela era simples, era uma pessoa que ajudava os outros, mas não se ajudava. É um caso muito semelhante ao outro lá, né, que nós contamos ainda nesse livro. O próprio Dimas é um caso, né, que o corpo dele foi macerado em função de ajudar muitos outros, mas esqueceu dele mesmo. Esqueceu de se cuidar, para cuidar melhor dos outros. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe o descanso e muito menos auxílio especial. Ou seja, ela pegou a icterícia, sofreu bastante no corpo, não foi autorizada esse descanso porque foi ela que quis, ela antecipou a desencarnação. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício dela, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias em condições impressionantes e tristes. Ela ficou presa ao corpo. Desencarnou com icterícia, mas a espiritualidade não socorreu de resgatá-la não. Ela ficou presa às vísceras, é o que está dizendo assim. Em condições impressionantes e muito infelizes, muito tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, porque ela tinha alguns valores, em face das suas virtudes, dos seus potenciais, do qual ela possuía, o diretor da comissão de serviço a que se filiara recolheu-a por espírito de compaixão, mas por compaixão, não por mérito dela, em plena luta. E ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais difíceis, muito mais sérias, muito mais complicadas. Quer dizer, complicou a vida dela. Complicou, ela podia estar levando uma vida muito melhor, mas por rusgas com o esposo, desejou morrer. E ao desencarnar, ela não teve esse auxílio que o Dimas teve, no processo desencarnatório, né? Cada etapa da desencarnação, com acompanhamento de comissões maravilhosas de espíritos bons, ela não teve nada disso. A elucidação atingira profundamente André, que acabou sendo informado sobre o que desejava. Ele queria saber mais ou menos isso. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, inclusive, acabou deduzindo para ele o seguinte: olha, não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Não há paz de consciência aqueles que, de alguma forma, não semeiam a paz. Alguém, para poder desfrutar o descanso, precisa, antes de tudo, merecer o descanso. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Quando ele fala, alguém para gozar o descanso, que a mulher estava querendo descansar, morrer para supostamente descansar. Ela não estava merecendo esse descanso que ela estava buscando, né? Não tinha mérito para isso. E qualquer alma, qualquer um de nós que somos inquietos, vivemos de inquietudes, podemos nos entregar de uma forma muito fácil, né, ao desespero e podemos gerar esses sofrimentos maiores, sofrimentos cruéis contra nós.
Logo após, contemplando Dimas recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse na hora do bem-estar dele, o Fabriciano acariciou a fronte do Dimas. O nosso amigo Dimas, ele repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço das obrigações do bem, cumprida, castigou-lhes a alma até o fim. Todavia, Dimas plantou a fé, a serenidade, o otimismo, a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, o Dimas permanecerá na posição de uma ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, disse satisfeita a mãe de Dimas, que estava com ele no colo, ele vem melhorando visivelmente. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos, que é exatamente aquela liga prateada, né? Dirigiu-se rapidamente o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber, diz André Luiz para o Fabriciano, maior cooperação dos amigos encarnados, se lhe ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos de Dimas, ele é atraído, ele é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Quantas pessoas vão para os chamados enterros, né, para os necrotérios, ou melhor, para os velórios, né, e ficam em conversa fiada, conversa, os familiares gritando, aquelas coisas todinhas. Isso prejudica profundamente o desencarnado. Dimas, pelos familiares dele, que não estavam habituados para esse momento, ele era chamado ao cadáver a ficar preso. Se não fosse a mãe dele segurar ele no colo, ele só estava preso ao corpo por um cordão prateado muito sutil, que estava aos poucos se desprendendo, mas ainda estava ligado ao corpo. A mãe dele estava segurando com muito, protegendo ele o máximo que pudesse, porque de alguma forma, na realidade, os familiares estavam atraindo ele para o cadáver, é um sofrimento mais intenso. E quantos velórios nós vemos as pessoas gritando, arrancando os cabelos e tal, pensando que, né, nesse desespero poderiam realmente ajudar em alguma coisa. Só prejudica. Não adianta ficar nesse desespero, vai prejudicar, às vezes a pessoa ainda está presa a esse corpo. E não é fácil sair do corpo. Não é qualquer um que tem uma assistência, como o próprio Dimas que teve e ainda estava preso ao corpo. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, os nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada nesta hora do sepultamento. Em vista disso, disse a mãe de Dimas, de forma resignada, insisto para que Dimas durma, embora o sono que poderia ser calmo e doce esteja povoado de muitos pesadelos por causa exatamente do que está acontecendo no velório. Diante da surpresa que ia abismar André, o companheiro Fabriciano apressou-se a esclarecer o André. As imagens contidas nas evocações das palestras, que tem aqueles que gostam de fazer palestra, fazer, né, as últimas laudas, as chamadas palestras laudatórias, fazendo homenagem, aquelas coisas, tem muito disso no mundo, né? As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Ou seja, as pessoas começam a narrar o que esse defunto fez. E isso prejudica também, essas imagens prejudica esse defunto. Mesmo sejam coisas muito boas, mas as lembranças ainda prendem mais o defunto ao corpo. Não somente as imagens, por vezes os nossos amigos presentes, superabundantes nas conversações sem proveito, desenterrem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. As afirmações ouvidas incitaram-me à curiosidade. O que o Fabriciano disse para ele, até mesmo as palestras diante de um cadáver, no velório, é preciso ter muito cuidado, né, em elogiar demais. Isso são imagens que são criadas que têm impacto nesse morto. As pessoas não estão acostumadas, as pessoas acham. É porque, na realidade, o velório, né, é uma situação em que o próprio espírita, né, ele não sabe lidar com isso. O próprio espírita não sabe lidar direito com o próprio velório, né?
E considerando essa dificuldade, o desencarnado sofre porque ainda está preso ao corpo de alguma forma. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar a experiência direta, aconselhou André o seguinte: espere alguns minutos lá na sala próxima, onde o corpo, o despojo de Dimas está recebendo essas licitações, esses blá blá blá, muita conversa, os familiares chorando. Vai até lá, escuta o que eles estão falando lá. Aí o André foi lá, né? O velório apresentava o aspecto usual: flores perfumadas, semblantes sisudos, conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reservas e circunspecção, estavam mais próximos. A poucos passos, todavia, davam-se asas a anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo, ou seja, faziam anedotas com o Dimas ali desencarnado. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça, com gracinha, né, com supostas gracejos. André se aproximou de uma roda compacta em que se falava a respeito de Dimas. Certo rapaz dirigiu-se a um cavalheiro muito idoso, né, que estava até com um fumo de rolo lá, preparando um fumo de rolo, e perguntou: coronel, o senhor recebeu a conta? Quer dizer, eu estava até buscando, porque o Dimas devia esse coronel, que era um homem de dinheiro, né? Aí chega uma pessoa indiscreta lá e perguntou: ei, coronel, recebeu a conta lá do Dimas? E o coronel respondeu: por enquanto não, né? Mas não me preocupa isso não. Não me preocupa nem pela demora, porque o Dimas, ele sempre foi um bom camarada. E os filhos não esquecerão o compromisso dele comigo. É questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido, esse coronel, e revelando as suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: Dimas era um homem interessante. Dimas era um homem excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade, diz esse narrador. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhante ao Dimas. Isso na conversa lá no velório. É verdade que nunca me dei a estudos espíritas, mas eu confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí, tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Ou seja, esse coronel não entrou naquela do fofoqueiro lá, né, da cobrança, estava devendo, o Dimas estava devendo para ele, quem que ia pagar e tal. Todavia, no estado atual da moral humana, é muito difícil alimentar por mais... Olha que frase interessante. É muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina num grupo de pessoas superior a 3 criaturas encarnadas. Ele está fazendo aqui uma afirmação para mim muito grave, que diz que nós, encarnados, e talvez desencarnados também, não conseguimos ultrapassar a 5 minutos com conversa sadia. Até 5 minutos podemos conversar coisa sadia, depois de 5 minutos só vem conversa fiada, é isso que ele está dizendo. É muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina num grupo de pessoas superior a 3 criaturas encarnadas. Com 3 criaturas, se você juntar ali, com certeza não dura 5 minutos. Depois de 5 minutos só vem abobrinha, só vem coisa que não presta. O comentarista observou em tom confidencial: poucos homens foram de boca fechada como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de um pavoroso crime que nunca foi desvendado aqui pelos juízes terrenos. Nunca souberam? O outro, né, interlocutor. Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de uma nobre família, dessas famílias conceituadas, que emanavam ordens, que dominavam a cidade, os benefícios mais elevados, expressão para o bem-estar de tudo, porque tinham dinheiro, dava emprego, dava o campo para capinar, e, né, distribuíam quase como esmola o dinheiro, os senhores da terra, né? Como não ignoro, há 30 anos a vida no interior ainda conservava uma expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande, quer dizer, desses senhores ricos, né, os senhores de terra, onde se traçava e mantinham o povo ao redor dessa casa grande aí como verdadeiros quase escravos.
Ok? Deu uma pausada aqui. Voltou? Tá tudo normal aí? Digam ok, porque deu uma pausada no meu celular. Só um ok, se estiverem ouvindo. Se eu ainda estou ao vivo, né, quando está na live ainda, tá? Porque deu uma interrupção aqui. Ah, tá bom. Ô, Lazarine, boa noite. Tá, obrigado, tá? Então, voltando aqui, morando de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. Então, morava no interior. O cavaleiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, esse estava falando, né? Relacionando datas, lembrando brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, diz esse narrador sobre a vida de Dimas. Pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelo fundo acompanhado de uma mulher. Na realidade, ele era um tipo de um Dom Juan, né? A mulher estava traindo o marido e alguém viu isso aí. Vendo sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno para ver se tinha alguém vendo, né? E reparou que alguém observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo, ou seja, alguém testemunhou ele traindo um amigo dele mesmo. E era um modestíssimo operário que estava ali por acaso. O político alcançou num salto, né, e começou a bater nele. Conta, eu vou reduzir a história aqui, né? E inclusive até matou ele, né? Acabou, não, ele pediu para não morrer, não me mate, doutor, não me mate, só porque ele testemunhou lá uma traição, um adultério, né? Não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher, tenho filho, saberei respeitá-lo. Mas não valeu. A vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o adúltero, esse político famoso lá, desfeitou-lhe um certeiro tiro no coração, fugindo do local. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido. O Dimas foi buscar amparar o ferido, né? Que, entretanto, acabou nem chegando a gemar, morreu mesmo ali. Tendo se aproximado do assassinado, manteve-se em silêncio o Dimas. Ele foi acolher, viu quem matou e acolheu, tentou acolher, mas já estava morto ali, aquele pobre operário, que pediu pelo amor de Deus para não ser morto porque testemunhou um adultério. Sendo chamado ao esclarecimento pelas autoridades, ele, o Dimas, que tudo sabia, não revelou nada. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhes extremos cuidados, ajudou a família, portou-se como um cristão fiel. Não contou para ninguém o fato. E o caso policial foi encerrado na suposição de um latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes desavenças domésticas e sociais, porque era gente mais famosa daquele campo, né? Ainda um regime imperial, e que poderia trazer problema. Quem ia sofrer mais era o povão mesmo, por causa desses graduados e desse Dom Juan aí. Aí ele diz, esse narrador, boca segura, não conhecia o homem mais discreto. Mas, coronel, como veio o senhor saber dessas particularidades se Dimas não chegou a denunciar a ninguém? Como é que você ficou sabendo? Aí o coronel disse, né, num gesto de satisfação, acrescentou, vantagem de minhas boas amizades com os sacerdotes. Meu velho amigo padre tal, que Deus o guarde, ele já tinha desencarnado, né, contou-me o fato sumamente impressionante. Ouviu o assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu inclusive de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendências distintas e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste de 30 anos atrás. Quer dizer, os filhos iam sofrer com esse tipo de revelação. Então o Dimas procurou ficar em silêncio mesmo e procurou não jogar, né, essas verdades que ele sabia para ninguém. E esse narrador estampou uma curiosa expressão no rosto e rematou, tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá um lugar fora deste mundo para fazer-se justiça. Nesse momento horrível, uma figura horrível, seguida de outras tanto não menos monstruosas, surgiu
de inesperado ali no velório. Acercando-se do leviano comentador, que era o coronel, ouvindo-lhe as últimas palavras, sacudiu, gritou: "Sou eu o assassino, que quer você de mim? Você por acaso é juiz?" E o narrador, aquele coronel, não enxergara, né, o que o André Luiz estava vendo. Mas o seu corpo foi atingido por um involuntário estremeção, aquele estremeção que ele deu, que arrancou o abafado riso dos presentes. Opa, tem alguém aqui, né? Foi isso que deu o coronel, com a presença desse assassino. Logo após, o homicida desencarnado, atraído, talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, essa é como se fosse o lugar onde bota o caixão, né? Teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: "Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limite? Por favor, socorra-me, estou desesperado. Onde encontrarei a minha vítima para suplicar o perdão de que necessito?" Então é agora o assassino que está pedindo perdão, está querendo buscar a quem ele matou também, pedindo perdão, porque ele estava sofrendo demais, pedindo socorro ao próprio Dimas. "Ajuda-me, ainda tem compaixão, deve saber que ignoro. Socorre-me, por favor", pedindo socorro ao Dimas. Ao lado do infeliz, em rogativa a diversas entidades sofredoras, permanecia estática. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores o afastamento imediato. E afastou todos aqueles invasores, espíritos invasores, inclusive o assassino. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a André observando: "Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta." André narrou-lhes o impressionado que vira. O André calmamente ouviu o que o Dimas falou. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, o Dimas descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso, Dimas tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê de visitações de qualquer espírito. A elucidação foi significativa. André começou a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada, porque eles não foram preparados para esse momento. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente à desencarnação, André perguntou: "O nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado do assassino? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos", explicou o Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. "Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele no colo da mãe dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final prateado. Ouvindo e vendo os quadros invocados", André insistiu, "não chegou a ver nem a ouvir integralmente a face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se, torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. Toda aquela conversa prejudicou profundamente, perturbou profundamente o Dimas. Toda aquela conversação estava prejudicando o Dimas. As forças mentais estão revestidas de um maravilhoso poder." Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: "Nossos amigos ali da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio, vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos solitários aos necrotérios da indigência são muito mais infelizes nesse momento do velório." Ainda não havia terminado de tudo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovidoramente. A gente vê muito em velório também, usando Dimas, 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 como ficarei, aquela coisa que a gente conhece, aquele histerismo. E como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o Dimas no colo da mãe, eu acompanhei. E nesse momento, né, fazia-se um grande esforço para conter essa esposa de Dimas, né? E pelo fio prateado estabelecera-se um vigoroso contato entre o Dimas e a companheira, porque Dimas se ergueu combaleante apesar do carinho materno, estava pálido, semilouco,
avançou para a sala mortuária, quer dizer, a mulher gritando o nome dele, ele quase saiu daquelas condições, já estava, prejudicou demais, mais ainda o Dimas, que estava recebendo todo um apoio especial na desencarnação, mas antes que pudesse aproximar-se muito do despojo, o que fez o Fabriciano? Aplicou energias de prostração na esposa, aquela imprudente, né? Que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto o Dimas voltava ao regaço materno aflito. Ou seja, acalmou os dois. Botou a mulher para desmaiar e voltou o Dimas para o colo da mãe dele para acalmar, porque é uma situação complicada no velório. O amigo esclareceu sereno. Há situações em que o drástico dever deve ser... Botou ela para desmaiar. Isso foi forte, foi necessário. O nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece uma libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garantir essa libertação, desembaraçar esses últimos resíduos que ainda inclinam a matéria densa. Outros amigos afeiçoados ao médium chegaram ao ambiente doméstico interessados em ajudá-lo, como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao lá para lá, ele voltou por volição lá para lá, transitório de Fabiano. Aqui nós aprendemos coisas extremamente importantes. A gente vê todo velório, quase em todo velório a gente vê isso. Ou pessoas cantando muito alto, cantando músicas bobas, falando mal, ou falando bem, ou falando história, levantando, né, os defuntos do próprio morto, a história dela, né, os cadáveres do próprio morto, ou seja, as histórias tristes dessas pessoas, ou histórias boas, mas isso vão criando imagens, a mulher gritando, a esposa dele gritando, quer dizer, uma balbúrdia danada, isso numa desencarnação acompanhada, numa desencarnação com uma expedição coordenada por Jerônimo, numa desencarnação em que o desencarnante era um médium que tinha bondade, que ia ser recolhido para... Numa desencarnação específica, especial, com toda essa confusão, imagine vocês o que acontece nas desencarnações comuns, né? Quer dizer, é muito sofrimento. O André Luiz aprendeu muito, né, nessa câmara mortuária, nesse velório, né, que ali não deve ser ponto de referência a uma vida social comum, mas um recinto consagrado à oração e ao silêncio. Quantos enterros chamados, quantos sepultamentos nós vamos, em que as pessoas não... É uma conversação fiada o tempo todo. As pessoas conversando para lá, conversando para cá, com os falsos sentimentos de piedade. Me perdoe, isso é verdade. Eu estou contando o que ele está dizendo aqui, e num caso de encarnação específico, num caso de desencarnação especial, num caso de desencarnação realmente que está todo um amparo de socorro para que o Dimas não sofresse tanto, e sofreu desse tanto. Eu fico realmente com muita piedade pensando em muita gente desencarnando em condições sofridas, de pessoas que não conhecem nada do que nós espíritas conhecemos. Um velório, e no velório é um lugar em que nós temos que consagrar a oração, ao silêncio, ao respeito, à meditação, para que o desencarnado, que 90% dos casos estão ainda ligados ao corpo, ou até mais, eles possam realmente ter um pouco de sossego nesse momento, pelo menos em termos de desenlace, né, do desencarno, a emancipação definitiva. Eu imagino quanto sofrimento se amplia em muitos desencarnados nesse instante. Quase que todos os desencarnados que eu, muitos velórios que eu fui, eu não vi coisa diferente não, eu vi muita conversação, muito blá blá blá, muita conversa fiada, enfim, eu não vi respeito. Quase em todos que eu fui, eu não vi respeito, eu não vi silêncio, eu não vi realmente reverência, né, a alguém que praticou tantas coisas boas e diante de uma situação tão complexa como é a desencarnação nesse caso. Que Jesus nos abençoe e que possamos pensar muito em qualquer velório que nós possamos estar, ter muito respeito, né? Ou seja, essa reverência, em vez de ficar preso às coisas sociais, às blá blá blá, às conversa fiada, nós ficarmos realmente em oração, ficarmos em silêncio, respeitar. Podemos falar, podemos pregar coisas boas nesse momento, claro, e até devemos, para até criar uma mente una de coisas elevadas, né? Em vez de blá 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 conversa, podemos fazer pregações, podemos mostrar realmente coisas importantes da desencarnação, da imortalidade, mas sem conversa fiada, né? Sem esses blá blá blá. Vamos levar alegria, vamos trazer cantorias, às vezes as cantorias mais atrapalham do que ajudam, né? Cantorias, às vezes, cantorias desafinadas, muitas vezes, né? Não, não é nada disso, é silêncio e oração e ponto. Boa noite, então, que Jesus nos abençoe.